Mas afinal de contas, o que são REITs? Todo mundo ouve falar por aí, eu tô meio que abrasileirando o termo, mas REIT significa Real Estate Investment Trust. O que é isso? A gente tá ouvindo falar isso em todos os lugares. Você, quando começa a tentar aprender sobre finanças, sobre onde colocar seu dinheiro que tá ali sobrando, sobre como é que eu faço, para onde eu vou, e você ouve falar sobre REITs. Então eu vou detalhar aqui um pouco para vocês o que realmente é, como que você realmente adquire, caso você queira. Isso aqui, vale ressaltar, não é investment advice. O que eu estou compartilhando aqui com vocês tem um sentido apenas e puramente educacional, de aprendizado mesmo. Vocês sempre vão ser aqueles que vão decidir o que funciona melhor para vocês. E eu também vou compartilhar com vocês aqui, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Vou compartilhar aqui vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. Lembrando que REITs é uma coisa que você pode investir até com $100 para começar. Você não precisa de muito dinheiro. Vamos lá, deixa eu explicar basicamente o seguinte. A diferença de você ter um REIT e você ter uma propriedade. Uma coisa é você ter uma propriedade, como a gente já ouviu falar muitas vezes aqui nos Estados Unidos. Aliás, a gente é o país disso, basicamente. Foi muito disseminada essa cultura de comprar imóveis para ter renda passiva, né? Através do Kiyosaki, por exemplo, foi um dos que disseminou, mas tem vários outros aqui nos Estados Unidos que falam sobre isso. Não que seja um investimento bom, não que seja um investimento ruim, nada a ver. E dentro do real estate você pode fazer milhares e milhares de coisas, né? Milhares. Eu já fui licenciada em real estate em Nova York, acompanhei de perto como é que tudo isso significa. E uma das coisas que me fez tirar essa licença em Nova York foi a paixão que eu tinha pelo assunto, porque realmente é um assunto fascinante. Só que uma coisa que muita gente vive aqui há vários e vários anos e não sabe é que existe uma outra maneira de você own real estate nos Estados Unidos, ter um pedaço de um real estate, sem necessariamente ter que comprar, ter que pegar um empréstimo no banco ou ter que pegar um capital seu e colocar lá dentro. Você pode ter pequenas fatias de real estate aqui nos Estados Unidos. E os REITs é quando você junta várias dessas pequenas fatias ou várias dessas pequenas empresas ou uma grande empresa. Tem várias maneiras de fazer isso. Ou seja, através de ações, né, pedacinhos de algo, você vai own uma parte do real estate. Eu vou explicar para vocês agora qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem disso aí. A primeira grande vantagem é que é super fácil para adquirir. Qualquer $50, $100 você tem numa conta ali registrada, você já consegue comprar REITs. O que, se você realmente quiser começar tendo real estate, você vai ter que ter muito mais do que isso, como eu já expliquei. Isso, na verdade, me leva ao meu segundo ponto. É super fácil entrar, como eu já falei, mas o segundo ponto é super fácil comprar também. Para você comprar, basta você ter uma conta numa corretora, às vezes você faz isso pelo app mesmo, faz isso por um site, mas é a coisa super fácil, a coisa mais fácil que tem. Você clica com o botão, você vende com o botão, não é uma coisa complicada, esse não é o ponto de comprar. Essa é a parte, na verdade, mais fácil, é uma vantagem. O terceiro aspecto é que quando você está fazendo real estate mesmo, quando você está comprando, vendendo, flipping, ou seja lá qual for a rota que você tiver decidido tomar, no real estate você tem que lidar com o comprador, com o vendedor, com o appraisal, com o management company, com várias coisas que tem aí dentro desse processo de real estate. No caso do REITs, é aquilo que eu já falei no ponto 2. Comprou, vendeu. Basicamente, essa é uma facilidade de você ter e own um REIT. Mais um aspecto a ser considerado. Quando você tem um REIT, você não tem que lidar com management, você não tem que lidar com cobrar o aluguel, receber o aluguel, ver se tá tudo ok com o imóvel. Não tem essa parte do management, você não tem que manage nada, você não tem que manage uma propriedade porque você não tem a propriedade fisicamente. Você tá apenas sendo dono de uma parte desse conglomerado. Então você não tem nada que você tá owning fisicamente, digamos assim. A outra coisa é que é fácil de vender. Você não tem que lidar com todos os intermediários no meio do caminho. Do mesmo jeito que você apertou um botão de comprar, você vai lá e aperta outro botão de vender. Basicamente é isso. Então é fácil para comprar e fácil para vender, sem dor de cabeça nesse ponto. Mais um ponto, é super diversified. Você não tem que, por exemplo, quando você compra uma propriedade em uma determinada região, de um determinado tamanho, você tem aquilo ali. Não tem nada diversificado naquilo ali. Quando você tem um REIT, é diferente. Você está owning um pedaço de centenas ou até milhares, às vezes, de empresas de real estate, de coisas que já estão acontecendo. Por causa disso, você está completamente diversificado dentro de um REIT.
Outra coisa que você vai ter com o REIT também é um retorno consistente não sei, depende do tipo de REIT que você escolheu, mas 2%, 6%, 7% de retorno ao ano. Então é uma coisa bem tranquila e, entre aspas, uma coisa garantida, um retorno garantido, digamos assim. Diferente de um imóvel que esperemos que você faça retorno, mas provavelmente talvez você não fará, não sabemos. Todos esses são os aspectos positivos e parece super bom, maravilhoso para ser verdade. Mas os REITs não têm só aspectos positivos, tem vários aspectos negativos também e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Vamos à primeira desvantagem, aquela partezinha que estão nas linhas pequenas e as pessoas costumam não falar, né? E só mostrar as vantagens. A questão das taxas no REITs, quando você é taxado naquilo que você recebe nos dividendos e você é taxado, sei lá, de 20% a 30%. O imposto é muito alto quando você é taxado no seu ganho, porque isso aí é regular income, é considerado regular income, tá? Também não sou uma contadora, não estou aqui para dizer a vocês qual é a melhor ou a pior forma de fazer. Eu estou trazendo o básico e o abrangente para vocês. A gente vai trazer contadores depois aqui para falar desse assunto com vocês. Então, essa é uma parte que no final da história, quando você vai receber aquilo que você tem os seus dividendos, 1/3 ou 1/4 desse valor já ficou ali do lado, que já é para as taxas. Então, essa é a primeira desvantagem. Uma outra desvantagem dos REITs é porque eles geralmente, os estoques em si, eles não crescem over time muito, eles não têm essa crescente. Eles ficam mais ou menos estáveis, digamos assim. Então, e uma das coisas você vai ter um dividendo maior, mas em contrapartida a sua ação não vai valorizar tanto a longo prazo do que como se, por exemplo, você tivesse comprado uma ação de uma empresa que talvez até te pague menos dividendos. Vou dar um exemplo, o Facebook, quando você comprou lá atrás, pode até te pagar menos dividendo naquele começo, mas hoje em dia quem comprou lá atrás, over the years, à medida que os anos foram passando, esse dinheiro foi valorizando. Então essa é uma diferença que geralmente os REITs eles ficam aqui mais estabilizados. Então são prós e contras, eles ficam mais estabilizados, mas em compensação o retorno deles é maior, tecnicamente falando, do retorno no dividendo. Outra desvantagem dos REITs é que você, na verdade, você não tem controle sobre aquele retorno, sobre aquele investimento. Por quê? Quando você tem uma propriedade, e se você sabe o que está falando, eu estou considerando que você sabe o que você está falando, se você tiver uma propriedade, você tem como fazer certos improvements, você está vendo ali a propriedade, você tem como pintar a parede de certa cor, você tem como mudar alguma coisa no telhado, aquilo ali, às vezes você faz uma pequena reforma numa cozinha, às vezes você sabe como fazer ou tem o material. Certas coisinhas que você faz na casa supervalorizam aquela casa e o seu investimento vai acabar sendo muito mais lucrativo. Nos REITs você não tem controle nenhum. Outras pessoas estão fazendo tudo e eles vão te dar um retorno sobre aquilo que foi feito. Ponto. Então, o retorno nesse sentido vai acabar sendo menor. Tem gente que considera isso uma vantagem, mas na realidade vai depender muito do ponto de vista que você olhar. É por isso que eu estou trazendo aqui todas as opções para vocês analisarem. Outro ponto a ser considerado. No REITs, você não construi equity. O que significa isso? Você não tem valorização ao longo do tempo daquilo que você está fazendo no sentido de... Hoje em dia, se você souber, novamente, se você souber o que você está fazendo, você vai dar um payment muito baixo em uma propriedade. Ao longo do tempo e dos improvements que você for fazendo, aquela propriedade vai valorizando. E eu vou dar um exemplo aqui totalmente abstrato, mas, por exemplo, você comprou uma casa, colocou ali 30 mil de entrada. No decorrer dos anos, daqui a 2, 3 anos, essa valorização vai virar, e a casa que você deu 30 mil vai virar 60, 90, o que seja. O que eu quero dizer para vocês aqui é que quando você own a propriedade, quando você está sob o controle daqui, está controlando aquilo, você consegue ter um equity muito maior se você souber o que está fazendo. Novamente, tem pessoas que não querem deal, não querem mexer com nada disso, tudo bem. Então é por isso que vocês têm aqui que fazer comparações. Mas já que eu trouxe aqui para vocês a comparação entre os REITs e ter real estate, quais são as vantagens e desvantagens, eu vou falar algumas também desvantagens, seriam desvantagens, eu vou explicar. Vou falar algumas coisas que fazem com que o processo de ter propriedades complique um pouco mais. Não que você não possa fazer e não que você não possa aprender. Um dos motivos é a dificuldade para entrar. A barrier para entrar, que a gente chama aqui, a barreira de entrada, é mais complicada. Por que isso acontece? Porque você tem que ter um crédito muito bom em primeiro lugar para te permitir fazer isso. Porque com o crédito é que você vai poder pedir o down payment, você vai ter que ter um valor maior para fazer isso. Caso você não pegue emprestado do banco, você vai ter um valor de capital cash na mão para fazer aquilo maior. Então isso dificulta para a maioria das pessoas. Quando você vai pedir empréstimo, você tem que ter uma renda que comprove aquilo, você tem que ter um crescimento que
comprove aquilo, um crédito, como eu já falei. Então, tem as barreiras para você entrar no real estate. Não é para a maioria das pessoas, não é uma coisa que você entra com 50 ou 100 dólares no bolso. Essa é a primeira grande diferença, assim, se for fazer a comparação. Mas um aspecto de real estate, fisicamente, quando você vai comprar, o grande tempo que você passa para fazer a coisa acontecer. Você às vezes tem que ficar meses procurando uma propriedade. Quando você encontra a propriedade, o processo de fechamento pode demorar. Eu não vou nem dizer o que demorou o nosso pessoalmente, tá? Mas é um processo longo e demorado que você tem que estar ali fazendo toda a questão da papelada, tudo que é preciso para fazer o closing. Depois que isso acontece, você ainda tem aí uns 2 meses, 3 meses, a depender do projeto, cada projeto é de um jeito, você tem aí um grande tempo para renovations, para fazer a casa ficar melhor do que o aspecto que você comprou, para poder ela ser valorizada, para você poder alugar. Fora isso aí, todo esse tempo que eu já expliquei para vocês, depois disso vocês vêm para um outro tempo, que é o tempo de manage essas propriedades. No começo isso leva mais tempo e geralmente depois isso vira um processo meio que automatizado, e aí é onde começa a valer um pouco mais a pena, porque agora você, sei lá, gasta 1, 2 horas por mês para cuidar da papelada, principalmente se você tiver uma pessoa gerenciando isso, o que é possível fazer pagando-se um valor mensal para uma management company fazer isso para você, e aí você começa a automatizar aquilo ali. Então, esse é um outro ponto, o tempo que você vai levar para fazer tudo isso. Outra desvantagem do real estate, fisicamente falando, é a questão da liquidez. Obviamente não é uma coisa que você tem hoje, você resolve, acorda amanhã e resolve vender amanhã. Isso vai depender de vários fatores, de como está o mercado, de como está o processo de compra, de como estão, né, como é que está a demanda. Então você não tem liquidez imediata com o real estate físico, diferente de um REIT, que é o que a gente estava falando anteriormente, que você vai lá, clica no botão, está vendido. Então esse é outro aspecto. Agora que a gente falou das desvantagens, vamos também falar das vantagens, porque afinal tem vantagens de você você ter propriedades físicas de real estate. Vamos falar sobre elas. Uma das vantagens de você ter real estate físico, e na verdade muita gente ignora isso, uma coisa que eu costumo falar, muita gente ignora não, muita gente não concorda com o que eu vou falar aqui agora, alguns experts aí de finanças, eles são bem divididos nessa questão, na verdade. A primeira coisa se você quer real estate, o ideal realmente, o real é você comprar a sua própria propriedade e passar pelo processo. Porque quando você for pensar em adquirir, várias coisas já vão estar aqui na sua cabeça. A não ser que você já tenha um time delegado para fazer tudo isso, cada pessoa vai fazer uma coisa, você não tem que se envolver, não tem que aprender. Só que quando você faz tudo isso você mesmo, quando você participa do processo, você pode realmente leverage your money, aumentar consideravelmente seu dinheiro. Como eu conheço muitas pessoas aqui na prática fazendo isso. Pensa, o REITs, ele é um retorno aí, como eu já falei, 5, 6, 7%, o que seja. Dentro desse retorno, você ainda vai ser taxado por isso se você estiver fazendo as coisas legalmente, e provavelmente você terá que fazer, não tem como você esconder tudo isso aí, né? Então, fazendo tudo isso, com o real estate, você consegue, a depender de como você faça, um retorno muito maior do que isso. Então, essa eu considero uma das vantagens de você ter real estate, propriedades, né? Várias propriedades, e conseguir ali, fora as vantagens fiscais que você tem, que você consegue usar, existem várias. Volto a dizer, eu trago isso depois para um contador falar com vocês especificamente sobre esses pontos, mas essa é uma outra coisa que o real estate físico te traz, que o REITs não vai te trazer. E daí eu venho para o que a gente considera assim uma super vantagem no real estate. É a questão justamente do que eu estava falando dos benefícios de taxa. Existem várias leis e regras que te permitem ter certas tax advantages no real estate. Por exemplo, você consegue fazer maior parte da depreciação do seu imóvel, a maior parte das despesas que você tem com o próprio imóvel, tudo isso você consegue depreciar nas taxas. E aí o seu rental acaba sendo tax free, porque você faz toda essa depreciação na hora que você vai fazer essa declaração de taxa. Claro que existem maneiras de fazer isso, né? Certos tipos de setups de empresas, de LLC e assim sucessivamente, volto a dizer, é assunto para um contador, mas existem várias maneiras de você ter vantagens fiscais que um REIT nunca vai te permitir ter. Uma outra super vantagem do real estate é que você tem 100% controle, 100% de controle sobre aquilo que você está comprando. Isso significa dizer que você vai poder... Não estou dizendo que é assim sempre que acontece, eu estou dizendo que pode acontecer. Claro que cada propriedade é diferente, cada market, cada área é diferente uma da outra. Mas às vezes, se você entende o que você está fazendo, você entende o mercado, entende a área que você está, você consegue chegar ali e comprar uma propriedade que a pessoa está desesperada para vender.
100 mil mais barato do que o preço, 50 mil mais barato do que o preço que vale. Nesses momentos, os especialistas em real estate costumam dizer, é na hora da compra que você ganha no real estate, é na hora que você está comprando. Se você compra aquilo ali baixo, é onde você faz o seu retorno ali na hora da venda. Então, você tem 100% de controle disso. Os REITs é apenas um clicar de botão, on and off. Agora vamos à última vantagem de todas essas que eu tô falando para vocês de real estate. O dinheiro que você consegue pegar emprestado de você mesmo, da valorização da casa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, basicamente. Você comprou uma casa por 300 mil dólares, tá? E essa casa, em 1 ano, 2 ou 3, ela valorizou e agora ela não vale mais 300 mil. Ela agora vale 400 mil. 100 mil foi criado ali de equity. 100 mil que não existia. Você pode pegar emprestado até 80% desse valor sem pagar taxa em cima. Então você vai tirar aquele valor dali e é o que muitos fazem aqui nos Estados Unidos. Desse dinheiro que você tirou, dessa quantia que você retirou, é dela que você vai fazer outros tipos de investimento ou até outras coisas sem necessariamente ter pago taxa por isso, no ganho, né, daquele seu capital. Então as pessoas falam que essa valorização do real estate é o tax-free money, digamos assim, né? Uma forma de falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo não tem nenhum financial advice aqui, é apenas uma maneira da gente discutir e falar sobre um assunto que eu sei que gera muitas dúvidas que já foram minhas dúvidas, né, que a gente considera dúvidas básicas, e eu venho aqui dividir isso com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse conteúdo tenha, de alguma maneira tenha sido válido, e para todos os lados aqui dessa tela tem botão de like, de subscribe, link para Instagram e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais, podem acessar aí abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.